Bem-vindos a mais uma série do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. E hoje, na nossa série Propósito, nós temos a alegria e a honra de receber Paulo Assis. Ele é CEO do América Futebol Clube. Também nesse assunto propósito e conectado aí com a universidade, o Paulo faz parte da nossa nova fase da universidade, onde a gente amplia fortemente para conversar sobre competitividade do futebol brasileiro. Paulo Assis está nos dando a honra de ser o líder de um dos nossos programas corporativos, que é o GT Corp. E por isso, falando de competitividade, falando de programas corporativos e desse novo posicionamento e movimento do Clube América, eu gostaria de começar com a pergunta, com todo esse movimento, qual é o propósito? Como você poderia nos contar um pouco mais, Paulo, essa questão de vocês estarem sempre de olho na tradição do clube, no respeito ao torcedor? Começa dizendo para a gente como você tem lidado com essa questão para avançar na competitividade do próprio América. Olá, Heloísa. Obrigado aí pela oportunidade. Aproveitar também aqui já para deixar um abraço para o professor Medina, para o Rafael. Dizer que tem sido um prazer enorme participar do GT Corp, um programa que eu tenho recomendado para os colegas de outros clubes também. Está sendo muito rico, uma oportunidade super bacana de trazer conhecimento e desenvolver lideranças também aqui internamente. Vocês vão observar que eu já vou incorporar na minha fala uma série de questões que a gente tem debatido. Eu acho que o programa ele vem num momento muito oportuno que nós estamos vivendo, né, em relação ao mercado do futebol, especialmente do posicionamento do América. E já respondendo a sua pergunta em relação a como a gente trabalha essa questão da tradição, eu estou no clube desde o final de 2014, né? Eu entrei em dezembro de 2014. Eu tive a oportunidade de participar e ser até um pouco protagonista de um processo de transformação na estrutura, principalmente executiva, e em 2016 a gente passou por um planejamento estratégico e dentre os valores que sempre ficou muito latente para todos nós é o respeito à tradição do América, né? E o América é um clube centenário, fundado em 1912, e que nasceu já com uma história muito vitoriosa, né? Com uma conquista em sequência de 10 campeonatos estaduais, e é alcunha de decacampeão. Ele foi o primeiro decacampeão no mundo, e é o feito que até hoje, né, 100 anos depois, a gente iniciou o centenário do primeiro título do Deca, o ano passado. Então, isso é muito importante para nós, enquanto instituição, para os nossos torcedores, essa busca por esse resgate desse perfil vencedor do clube, e desse protagonismo no futebol mineiro, mas nacional e, por que não, internacional. Então, realmente, é um desafio muito grande com essa mudança na indústria, futebol se tornando um business cada vez maior, e o América com essa história tão rica e tão poderosa, a gente voltar a ser competitivo no nível que a gente já foi no início da nossa história, com as diferenças, principalmente de investimento, que o mercado ele acabou provocando com essas transformações das últimas décadas. Então, é um desafio que a gente vem tentando equilibrar com muito trabalho, com organização, com profissionalismo. A gente vai poder falar um pouquinho disso nesse nosso bate-papo. Medina agora quer entrar um pouco mais em temas específicos para essa competitividade. Paulo, dentro desse movimento intenso de maior profissionalização do futebol, profissionalismo assim, enquanto trabalho mais competitivo e de excelência, né? Como você avalia a viabilização do clube empresa no futebol brasileiro e como você encara a resistência do próprio dirigente estatutário, né, que tem um envolvimento bem carregado de paixão, né, e isso se desdobra até quase que um sentimento de propriedade em relação à instituição, né, ao clube. Como é que você vê esse embate, né, natural, né, que já começa a ocorrer, né, para que a gente, ao longo dos próximos anos, possa
viabilizar, né, o clube empresa não só para o América, mas para muitos outros clubes que, particularmente, a gente acha que pode ser um bem para o futebol brasileiro. Perfeito, Medina. Bom, é uma pergunta que ela tem várias respostas, né? Ela é bastante complexa, mas no contexto, especialmente do América, ali é um processo que a gente já vem amadurecendo há alguns anos. Não foi uma situação de oportunismo ou de modismo, né? Então, é uma situação que vem se amadurecendo. O que a gente entende, e eu particularmente corroboro esse pensamento, é que o clube empresa ele é um caminho, né, dentre vários outros, mas é um caminho que ele já tem demonstrado sucesso em outros mercados que já estão mais maduros que o mercado brasileiro, especialmente o mercado europeu, porque o mercado americano ele tem as suas peculiaridades que eu pelo menos acredito que o nosso modelo está mais próximo do modelo europeu, né, da forma de pensar e ver o esporte e o futebol. E não à toa, entre os 50 maiores clubes do mundo, 48 são empresas. Hoje o futebol é um business, cada vez vem crescendo em relação à economia mundial. No Brasil também, a gente vem observando nos últimos anos uma participação cada vez maior da receita do futebol no PIB, né? Inclusive, a gente até brinca que o futebol teórico parece ser imune às crises, né? Você vê o PIB, às vezes, numa curva, às vezes, de incertezas, e o PIB do futebol sempre crescendo. Mas um dos fatores que eu enxergo o clube empresa como um caminho interessante é, mesmo o futebol brasileiro especificamente crescendo em termos de receita, o endividamento cresceu até mais, né, nesse mesmo período, e a gente vê muitos clubes com receitas enormes, mas com uma capacidade financeira bastante baixa. E isso, notadamente, é reflexo de más gestões, né? E existem vários aspectos do modelo associativo que contribuem para isso, né? Dentre eles, o regime mandatório, em que você tem dificuldade de implementar planejamentos de médio e longo prazo, a questão da paixão propriamente dita, muitas vezes ela afasta a atração de profissionais, né, para exercer determinadas funções, e o que eu vejo é que o clube empresa, por ele estar dentro de um arcabouço que vai exigir normas de governança, de compliance, em que ele vai ser mais atrativo para esses profissionais, ele também vai atrair mais investidores. O nosso mercado ele tem um potencial enorme de crescimento, mas ele, assim como outras indústrias, ele precisa de ter investimento externo também. Hoje o modelo do futebol brasileiro, que é essencialmente associativista, ele é um modelo que gera insegurança. Então, o modelo do clube empresa ele vai oferecer mais segurança para os investidores aportarem recursos. E com mais recursos a gente se torna mais competitivo, obviamente, porque também as regras para a aplicação desse recurso elas tendem a ser mais claras. Mas até aproveitando nessa resposta, deixar claro que eu não vejo o clube empresa como uma solução mágica, uma solução imediata, né? A transformação do clube empresa por si só, ela não significa que o clube vai ter uma boa gestão ou que ele vai ter sucesso. Empresas também são mal geridas, né? A gente tem vários exemplos de empresas também que são mal, que também falam, enfim. Mas é um caminho natural pelo crescimento, né, desse mercado. A exigência, né, que se tem cada vez maior que os líderes dessas corporações sejam pessoas dedicadas a esse mercado, que realmente possam ampliar os horizontes do negócio, do business, que o futebol tem se transformado cada vez mais no mundo, e no Brasil não é diferente. A paixão, eu acho que é um ponto de entendimento, e talvez os clubes que, nesse recorte, na fotografia atual do futebol brasileiro, estejam tendo um desempenho melhor que outros clubes, eles tendam a ser resistentes porque eles acreditam que eles vão ter perenidade nesse desempenho, né? Infelizmente, a história nos mostra que não é bem assim. Eu acho que nos outros clubes, eu coloco o América nesse grupo, né, que tem um anseio de crescimento, tem um anseio de buscar novos desafios, é mais fácil para o dirigente apaixonado entender que nós estamos próximos do nosso teto de desempenho e que é necessário abrir esse mercado, ou seja, você vai ter que abrir mão desse controle do clube, né,
como foi feito lá atrás, quando o jogador não era remunerado, quando a mensalidade da associação era imprescindível para manter o clube, que hoje não isso mudou completamente. Então, é mais fácil para que haja que esse sentimento seja absorvido internamente. Mas é um processo de convencimento, e a gente não à toa se associou a grandes empresas, a própria Universidade de Futebol, através do GT Corp, outras grandes empresas para nos assessorar no processo de reestruturação da governança, no processo de M&A, para que a gente, de fato, traga o melhor modelo para a realidade do América. Eu acho que cada clube vai ter que buscar o seu modelo, né? Não existe uma fórmula que vai servir para todo mundo. E até aproveitando para entrar um pouquinho do modelo que a gente tem pensado para a América, junto com toda essa estrutura de pessoas, ele não vai extinguir a associação, né? A gente não está pensando em vender o América, até porque a associação não precisa de dinheiro, o que precisa de dinheiro é a operação. Então, no nosso desenho vai ser criada uma terceira corporação, uma segunda empresa, uma nova corporação, onde o América Associação vai ser sócio dessa empresa. Então, ele vai ter um assento no board, ele vai ter um assento no conselho de administração, ele vai continuar participando de uma forma ou de outra da gestão dessa nova empresa, né? Claro que com toda uma estrutura de governança previamente desenhada, seguindo, no nosso caso, as regras do IBGC, né? E outras que sobrevierem com as possíveis mudanças na legislação. A gente tem aí 2 PLs importantes sendo debatidas e estão já no Congresso, né? O projeto de lei do Pedro Paulo e o do Rodrigo Pacheco. Então, eu acho que é um caminho, Medina, não é... A gente eu acredito muito que quem for pioneiro, né, vai ter mais, vai colher frutos melhores. E, naturalmente, quando os resultados começarem a vir, os outros clubes vão se sensibilizar e tendem também a migrar para esse modelo. Acho que no futebol o resultado ele acaba parametrizando muito essa vontade. Então, só repetindo o que eu já falei, né? Se você fizer essa pergunta para os dirigentes de clubes que estão performando bem nos últimos anos, possivelmente eles vão ser resistentes à ideia. Mas se você perguntar para clubes que estão com dificuldade, eles vão ver essa ideia com um pouco mais, de forma mais amistosa. É o que eu acredito. Muito bom, Paulo. Rafael? Muito bom, Paulo. Antes de passar para o Rafael, o que você também fala, né, Paulo, ele dá essa ideia da importância também nesse movimento, dos profissionais fazerem esse movimento, dos profissionais que estão dentro do clube. E é isso que a gente tem visto com muita força. E acompanhando esses movimentos e essas mudanças importantes no futebol brasileiro, eu quase que antecipo aqui um pouquinho, no aniversário de 17 anos da Universidade do Futebol, nós vamos oficializar as novas parcerias da universidade, e uma delas é a ampliação, para além do trabalho que a gente já faz dentro de estratégia, que engloba também aí compliance e governança. Oficialmente, nós estamos deixando o mercado saber que essa área de M&A, essa área de compliance e governança, ela também passa a ser uma área específica da Universidade do Futebol, e para isso é uma das razões que a gente trouxe o Rafael como sócio, né, que é aí CEO, fundador de um dos maiores escritórios de advocacia comercial de Minas Gerais, com uma pegada forte Brasil. Então, eu faço essa introdução para, de alguma maneira, antecipar e, ao mesmo tempo, passar a bola para o Rafael, onde esse assunto específico, ele é liderado por ele aqui dentro da nossa sociedade, dentro da Universidade do Futebol e dessa história, já que nós vamos celebrar 17 anos. Faço essa introdução e passo para o Rafa, que vai nessa linha mais específica do assunto compliance e governança com você. Não, obrigado, Elô. Bom, Paulo, prazer ter você aqui, cara. Como a Elô disse, eu sou advogado, então eu trabalho com operações de M&A, né, com compra e vendas de empresas. Esse é meu dia a dia aqui no escritório. E a gente vê o tanto que é um assunto desafiador, né, para as empresas que estão passando por um processo como esse. Acho que o América está, como você disse há pouco, dando um passo à frente dos demais, se preparando realmente para essa transformação aí para o clube empresa. E eu queria saber de você o seguinte: quais têm sido os seus maiores desafios como um CEO do clube para passar
por uma possível operação de aquisição parcial por um investidor, entendeu? O que o clube está fazendo internamente hoje para começar a participar de rodadas de negociação e entrar numa onda de investimento dessa? Rafael, prazer é meu para falar com você. Aproveitar para dar os parabéns aí pelos 17 anos da Universidade de Futebol e ressaltar Obrigado. O pioneirismo de vocês, né? Eu acho que esse anúncio ele vem ao encontro do momento e só demonstra mais uma vez o pioneirismo e esse posicionamento sempre de vanguarda, né, da Universidade de Futebol. Hoje é, de certa forma, comum falar já em cursos de formação para o futebol, mas é algo que há pouco tempo atrás praticamente não se falava e menos ainda se valorizava no nosso mercado. Então, registrar aqui os parabéns. Eu acho que essas iniciativas elas corroboram um pouco do que eu penso e do que eu acredito para essa nossa indústria. Bom, falando especificamente do desafio do M&A, ele está em processo, na verdade, né? A gente, enquanto clube, ficou muito claro para a gente, em 2018, a gente, só fazer um recorte que eu acho que é importante, eu estou no clube ali de final de 14 até hoje, e eu acho que 15, 16 e 17 foram talvez os melhores anos do América ali no profissionalismo, né, na história do futebol profissional. Foram 2 títulos, 2 acessos, a gente saiu de 33º, se não me engano, para 18º no ranking nacional de clubes da CBF. Em 2018 a gente fez a melhor campanha na história do clube na era dos pontos corridos, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas terminou o ano e a gente foi rebaixado. A gente teve um fatídico jogo contra o Fluminense, um pênalti a favor, poderíamos ter aberto o placar, aquela bola entra, a gente estava na Série A em 2018. E o que a gente de imediato concluiu? A nossa competitividade ela não era suficiente, por mais competentes que nós fôssemos, a gente tinha muita dificuldade em competir em alto nível. E dependíamos muito de uma conjunção de fatores, incluindo sorte, para poder permanecer. Para vocês terem uma ideia, naquele ano a gente era o 19º na receita e na Série A. O único clube que estava atrás da gente era o Paraná, que acabou em último lugar na competição. Dos clubes que permaneceram, dos 16 clubes, só 2 não tinham uma receita acima de 100 milhões e a gente teve uma receita de pouco mais de 50 milhões. Então, o degrau ele realmente se mostrou bastante alto para a gente. E aí ficou mais fácil para a gente entender e aceitar essa realidade. Então, foi um processo de amadurecimento, né, e aprendizagem e de entender que a gente precisa estar próximo de profissionais competentes, como vocês estão se colocando agora, para poder fazer esse tipo de processo. Nem todo mundo passou por M&A, então, assim, realmente são muitos desafios, né, muitos termos técnicos. Realmente é difícil fazer isso sozinho. Isso é uma coisa que eu realmente posso registrar, a gente ter essa percepção, que não é um desafio, mas tem um fator que ele acabou sendo bastante positivo para a gente, ressalvando aí todo o prejuízo que ele causou, que foi a Covid, né? Então, o futebol ele tem essa dificuldade de você trabalhar grandes projetos concomitante à operação rodando. Então, o jogo ele absorve muito a atenção do clube. E como nós estamos aí completando 4 meses sem jogos, a gente avançou muito nesse processo, nesses 4 meses. Então, eu realmente não sei como teria sido se a gente não tivesse tido essa parada, né? Então, fica assim também, nós temos uma estrutura muito enxuta, e acaba que a gente fica dividido, às vezes, com várias atribuições, vários projetos para serem tocados ao mesmo tempo. Isso contribuiu muito para que a gente conseguisse avançar em vários desses aspectos. Mas eu acho que o principal desafio, Rafael, para tentar ser objetivo nessa resposta, que é difícil de ser objetivo, é o querer, né? Eu acho que nascer o sentimento do querer numa instituição que normalmente os clubes de futebol, ou quase todos no Brasil, são associações que não têm um dono, né? É um querer que depende de muita gente. E muitas das vezes espera-se uma unanimidade ou espera-se uma clareza muito forte para tomar algumas decisões, mas na nossa visão, abriu-se uma janela de oportunidade
como outras se abriram ao longo da história da América. Algumas ele aproveitou e outras não, né? E é uma coisa que hoje é sabido, né? O América não quis se personalizar em 1930, sofreu consequências em relação a isso. Depois ele teve um movimento de mudança na forma de gestão e acabou abrindo mão de um patrimônio importante, que foi um estádio que significou também uma perda de competitividade. Então está se abrindo uma janela de oportunidade para a América e para várias outras instituições de migrarem para esse processo de profissionalização via clube-empresa, e até colocando aqui, né, um termo não muito bem cunhado, clube-empresa, né, porque a associação é clube e a empresa também é clube, né? Então, é um neologismo aí que a gente acabou adotando, mas... então, o desafio maior que eu vejo é esse, sabe, Rafael? É esse convencimento. Uma vez que você está convencido que é o melhor caminho, ou que é um caminho a ser seguido, que não necessariamente vai ser o melhor, a gente não pode cravar aqui o resultado, aí eu acho que a energia interna nos ajuda a impulsionar. Uma coisa que eu que não vim do mercado esportivo, apesar de estar há quase 6 anos dedicado 100% a esse mercado, mas um fator assim que me surpreendeu é a resiliência e a capacidade dos profissionais desse mercado em encarar desafios. O futebol ele tem uma gestão à vista muito forte e as pessoas estão acostumadas a trabalhar sob pressão diária. Então, isso também tem ajudado muito. Essa capacidade de resiliência. Isso, por um lado, fortalece os paradigmas vigentes, para a gente romper o paradigma é mais difícil, mas, por outro lado, na hora que você consegue romper e enxergar que realmente tem uma oportunidade, as pessoas abraçam e a dedicação é uma coisa que puxa a gente e isso tem me deixado bastante esperançoso de que esse projeto vai ser bem sucedido. Paulo, você, antes da gente falar da competitividade geral, né, mas dentro ainda desse bate-papo, quando a gente fala de competitividade, e a gente já falou sobre isso, eu particularmente atuo em várias indústrias, e o futebol tem sido uma indústria muito interessante, aí agora como sócia da universidade, de atuar, porque enquanto em outras indústrias, não necessariamente a gente deseja concorrentes fortes, vamos ser bem transparentes, né? A concorrência é importante, mas a gente tem outra forma de mercado. Você traz uma questão que já veio aqui no Foot Talks, que é a necessidade de concorrentes fortes. Quer dizer, não adianta só o América brilhar e essa sua abertura e a forma com que vocês têm compartilhado é uma forma que eu entendo ser aquela que eleva, né, o nível do futebol brasileiro. Então, falando da indústria futebol e tendo você vindo aí a gente ter vindo do mesma experiência que é mercado, como você vê isso? Como você vê os outros clubes, a importância dos outros clubes brasileiros, a importância das ligas internacionais, como que isso é para você e como isso é um pano de fundo para te instigar a ser mais competitivo e trazer os outros para serem mais competitivos? Muito legal essa questão, Luísa. Trazendo um aprendizado, né, do GT Corp, né? O clube, ele sem dúvida é a célula máter do futebol. Então, a gente precisa de pensar no clube como a origem desse processo, desse sistema como um todo. Mas sem outros clubes, né? O futebol ele nasce de verdade quando nascem as competições, né? Então, você precisa de um adversário para poder competir. E a rivalidade, o equilíbrio é o que, em geral, gera a atratividade do público, né? O que torna esse esporte tão apaixonante. Não à toa, né? O esporte, mas a gente até brinca que às vezes o futebol transcende um pouco o conceito do esporte, né? Então, ele tem uma capacidade de cativar e nos deixar ali realmente envolvidos acima até de outras modalidades esportivas. Na verdade, é quase que um paradoxo isso, né? Porque você quer ser o melhor, mas ao mesmo tempo você precisa de bons concorrentes. O que realmente eu acho que é um grande desafio para o nosso mercado é entender que dentro do mercado de futebol também existem nichos, né? Uma coisa que o mercado tradicional, entre aspas, já entendeu isso há muito tempo. Você não precisa de ser o líder em todos os mercados, né? Você pode abordar e atacar certos nichos. Porque, no final das contas, você vai ter um campeão, né? Então, imagina na Série A, né? No nosso modelo aqui, nossa principal competição, tem 20 clubes. Então, quer dizer que os outros 19 não foram bons clubes? A gente não pode ter um bom produto para os outros 19? Então, se a gente pensar dessa forma,
90% do mercado está fadado ao fracasso, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente precisa de ampliar um pouco o nosso horizonte em relação a que produto a gente quer entregar para o nosso consumidor, que é o torcedor, que é o simpatizante, que é quem gosta de futebol, quem quer um entretenimento para levar a família, para ir com um amigo, enfim. E a gente brinca, né, de levar o sarrafo, né? Clubes melhores, eles tendem a puxar outros clubes também a melhorarem. E é o que realmente acho que vai motivar o mercado em relação a esse movimento de clube-empresa. Porque na hora que um clube que virar para esse modelo se tornar mais competitivo, ele vai atrair outros clubes. Mas, paralelamente, a gente sabe que é necessário também um movimento na organização do futebol como um todo, para que a gente tenha essa evolução. E nós temos vários assuntos. Uma coisa que me deixa muito feliz é que, no mínimo, a gente está com esse assunto na pauta do dia hoje, né? A gente tem a MP 984 falando sobre a mudança nas regras do direito de transmissão, sendo bom ou ruim, é uma coisa que está sendo discutida, que está na pauta. Como já falei, tem a questão das PLs que falam sobre a estruturação do clube-empresa. Então, eu acho que essa efervescência de trazer esse debate para a mesa, ele já mostra, e já é um sinal, são vários sinais de que essa mentalidade tem mudado, né? Então, no final do dia, eu quero ganhar no domingo, quero ser campeão também, mas a gente entender que essa jornada até lá, ela pode ser tão vitoriosa quanto. Pegar até o momento do presente aqui, entrando um pouco na parte técnica, que é muito afeita ao Medina, a gente tem, por exemplo, o Atalanta dando um show lá no campeonato italiano. Dificilmente vai ser o campeão, porque tem uma distância grande de pontos para a Juventus, acho que são 6 pontos, faltando 5 rodadas, mas depois da parada, acho que eles ganharam 8 jogos, empataram um, que foi exatamente contra a Juventus, que empatou no finalzinho do jogo com um pênalti duvidoso. E é um time que está encantando todo mundo. E não vai ser campeão, e nem por isso ela não vai ser celebrada, né? Então, a gente está celebrando o futebol da Atalanta, está todo mundo de olho, eles vão disputar agora também as fases finais da Champions League. Então, para mim, um exemplo. Não precisa ser campeão para ter sucesso, né? Eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho essa visão para o nosso futebol também, né? Super legal. O que a gente falou, né? Se fosse assim, é uma frustração, porque a cada ano, em cada campeonato, campeão mesmo só tem um. Se a gente discute isso lá era assim no futebol. Eu vou fazer a última pergunta antes das considerações finais, mas eu vou pegar esse gancho que você acabou de dizer e aí vou voltar num tema mais amplo de competitividade, olhando o futebol brasileiro e olhando o futebol brasileiro em relação ao mercado que ele atua, que não é do futebol, é do entretenimento, e ampliando essa competitividade para a competitividade e o protagonismo global do futebol brasileiro. Quais seriam, assim, os 3 grandes elementos? Você já passou por vários, mas como futebol, como indústria do futebol brasileiro, você acha quais são os principais elementos que precisam avançar para voltarmos a esse protagonismo como país? Eu queria usar alguns exemplos. Tem um livro muito legal, que é o Soccernomics, que foi escrito em 2010, se não estou enganado. Assim, ele já tem 10 anos, então muita coisa mudou de lá para cá, mas ele faz uma abordagem estatística, né, do futebol. Ele tenta explicar ali o sucesso das seleções, principalmente. E o Brasil é a exceção da exceção. Então, é difícil, né, a gente pensar em retomar um sucesso de uma coisa tão excepcional e fora da curva como é o futebol brasileiro. Mas, sem dúvida, eu acho que isso passa por a gente abrir, de fato, as nossas portas, né? Nós somos um mercado exportador de atletas muito forte, mas a gente, por exemplo, não tem o nosso campeonato nacional sendo transmitido fora do Brasil. Então, você imagina, né? Essa conexão, essa troca, ela está muito segmentada, né? E você tem um oceano entre o Brasil e a Europa, que é o principal mercado hoje protagonista do futebol mundial, mas nem por isso a gente não tem ferramentas e mecanismos de se aproximar. Então, acho que esse intercâmbio, essa abertura, e aí, mais uma vez, acho que o Clube Empresa vai entrar nisso. A gente tem no mercado europeu vários exemplos de holdings, né, que estão administrando mais de um clube, que investem em mais de um clube.
Então, acho que esse é um processo que ele vai ser natural, ele vai acontecer para a gente ter essa troca, né? A gente precisa ter essa troca, a gente tem que quebrar essa resistência, sair, né, daquele senso comum, o treinador da seleção brasileira tem que ser brasileiro, os nossos treinadores são bons ou são bons, a gente é preparado ou não é preparado. É muito mais do que isso, a gente realmente abriu o nosso mercado para que a gente, de certa forma, a gente tem uma reserva de mercado aqui, né? Então, a gente recebe esse conhecimento, possa trocar essas experiências, e eu acho que rapidamente a gente vai equilibrar e vai retomar esse protagonismo. Que no fundo nós não perdemos, né? A gente continua sendo o maior mercado exportador de atletas do mundo. A gente tem atletas nas principais ligas, protagonistas, enfim. Mas eu acho que passa por essa questão do conhecimento e de se colocar realmente dentro da indústria. E o entretenimento, ele também segue pelo mesmo caminho, né? Se eu não tenho meu produto sendo exibido, ele não vai ser vendável, né? Então, é um caminho da gente ir. E como eu falei, essa MP que veio de forma um pouco atabalhoada, ela, de certa forma, está sendo muito útil para a gente botar essa discussão na mesa e a gente poder levar esse produto lá para fora, porque a gente sabe que o nosso campeonato ele é competitivo, a gente sabe que isso é um dos fatores que mais atrai pessoas, né? Você ter uma surpresa, sempre ter, ou quase sempre ter uma surpresa em relação a quem vai conquistar, apesar que isso mudou um pouquinho aqui nos últimos anos com essa ascensão do Flamengo, mas eu acho que a gente tem pouca coisa, não digo pouca coisa, mas com pequenas mudanças a gente vai ter resultados bastante grandes, assim, bastante satisfatórios. E um deles é a gente se abrir um pouquinho mais, ser menos provinciano, né? E aceitar que lá fora tem coisas boas também que a gente pode absorver. Maravilha. Vou convidar o Medina para fazer as considerações finais, Rafael também, se quiser, e aí a gente queria suas últimas mensagens. Medina. Agradecer, né, Paulo, as reflexões que você propiciou aí para todo mundo que nos acompanha, né? E assim, até para dar o fecho, eu gostaria assim que rapidamente você pudesse, dentro desse movimento, né, de buscar qualidade, de buscar excelência no trabalho do América, como é que você gostaria que o América fosse reconhecido nacional e internacionalmente nos próximos anos, Paulo? Bom, rapidamente é difícil, né, Medina? Você me colocou agora num desafio, mas até para tentar encerrar a conversa com uma atitude bastante positiva, e que eu acho que o principal é a gente levar uma mensagem de positivismo também, né? Olhar sempre a metade cheia do copo. Eu gostaria que o América fosse visto, né, nos próximos anos como um clube pioneiro em buscar, de fato, um regime de gestão profissional, transparente também, sobretudo. A gente precisa trazer essa transparência para o futebol, né? Clube ético, transparente, e que a gente seja reconhecido como uma instituição formadora de talentos. Isso é um DNA importante, forte do clube, de ser formador, algo que está na nossa essência. Então, independentemente do modelo, é algo que a gente vai buscar. Mas esse recado, de que é possível se reinventar e que é possível, sim, nesse mercado tão competitivo e onde o tamanho importa tanto, que é possível, sim, um clube tradicional, mas que passou por momentos difíceis, que é possível dar a volta por cima e retomar o protagonismo. Então, eu gostaria muito que o América daqui a alguns anos fosse reconhecido como um clube que se reinventou e que hoje, ou no futuro, né, voltou a ser protagonista no cenário nacional e debutante, mas também, por que não, protagonista no cenário internacional. Legal. Excelente, Paulo. Bem, para quem está nos assistindo, nós temos aí dentro do Pensar Estratégico a alegria de ter profissionais como o Paulo conosco, né? Então, quem quiser se inscreva, estamos no YouTube, no Instagram, e a gente resolveu deixar gravado não só na íntegra, como também quem tiver aí os principais pontos, acompanha a gente no IGTV. Paulo, nossa parceria continua. Certamente essa semana a gente volta aí a tocar nesses temas, e deixo aqui um abraço forte para todo o time
do América, que tem nos dado essa alegria, a certeza que a transformação começa com os grandes profissionais que estão se desenvolvendo, se capacitando nesse mercado. Super obrigada aí mais uma vez. Obrigado a vocês. Paulo.